Olá, povo de Deus, paz e bem, aqui novamente para continuarmos nossas conversas sobre a Bíblia ainda. E por algum tempo nós vamos conversar sobre ela, basicamente nossos encontros sempre são com os textos bíblicos, para ir conhecendo não só nos aprofundar no conhecimento de Deus, mas um pouquinho da Bíblia, tá? Na verdade, um flash muito grande que a gente apresenta aqui para vocês, mas quero dizer que quem tiver oportunidade, depois, quando terminar a nossa pandemia aí, famosa, às terças-feiras eu dou aula de Bíblia, e assim a gente comenta versículo por versículo de cada um dos livros. Obviamente que já temos aí alguns livros já estudados, mas para a formação de vocês é dessa forma que a gente faz, sim. Obviamente que quando já leu a Bíblia ou está lendo, quando eu pedi para ler o capítulo 1 e 2, depois 3 e 4, e nós vamos dar um salto agora, conversar sobre o capítulo 12 do livro de Gênesis. Né? Mas fique à vontade aí para ler, eu acho até que deveria ler, sim, e obviamente que comente as dúvidas, tire as dúvidas, faça seus comentários, não só de dúvida, mas também daquilo que vocês querem saber. Eu vejo que tem praticamente nenhum comentário, nenhuma postagem de dúvidas e coisa e tal, né? Então eu tenho duas conclusões: ou vocês já sabem tudo, não precisam fazer mais nada, ou vocês não estão vendo, não estão lendo. Isso seria importante. É importante, sim, eu ter esse retorno, porque se nós estivéssemos presencialmente, certamente teríamos ali diálogos, conversas, né, troca de ideias, e eu sei que assim, dessa forma é muito ruim, não completa. Talvez eu gostaria de usar uma outra ferramenta, que é o Zoom, mas a gente marcaria um horário, como estava previsto lá de segunda-feira à noite, a gente se reuniria aqui no Zoom, quem tem o Zoom, quem não tem, baixaria, não custa nada, e faríamos um encontro virtual. Eu tenho feito isso com outras atividades, com outras reuniões, até festa já fizemos dessa forma e tem sido muito legal. Então todo mundo interage e tal, né? Pra ter ideia, até a minha netinha está fazendo aula de balé pelo Zoom. Então é bacana isso, tá bom? De qualquer forma, nós vamos caminhando por aqui mesmo, até onde for essa pandemia, até onde realmente nós pudermos nos encontrar presencialmente. Eu sei que tem gente aí que estuda à noite, então ficaria difícil, mas aí a gente vai conversando, não é esse o impeditivo aí. Já começamos dessa forma de ensino à distância, vamos chamar assim, a gente continua dessa forma. Eu acredito que talvez aí algum dia a gente possa, de fato, se encontrar pessoalmente, para as pessoas aí que não têm condição de se reunir à noite, na paróquia, e então aí a gente conversa depois, tá bom? Mas sem maiores delongas, vamos iniciar aqui a nossa conversa, sempre chamando a Santíssima Trindade e pedindo ao Espírito Santo que venha conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ok. Nós então conversamos até agora, até o capítulo 1, 2, 3 e 4 do livro de Gênesis, e vimos também o livro do Gênesis, esses quatro capítulos, e eu falei que nós daríamos um salto, iríamos aqui para o capítulo 12. Obviamente, como eu disse anteriormente, fiquem à vontade aí para ler, acho que deveriam ler sim, porque aí vai contar um pouquinho até de duas histórias, de uma história bastante importante, que é
do dilúvio, né? A questão do dilúvio, a questão de Noé, a recriação da humanidade novamente. Então. Depois, no capítulo 11, tem a famosa história da Torre de Babel, onde cria-se uma confusão de línguas e tal, e cada um parte para um lugar, né? Obviamente que isso são histórias e a gente precisa saber encontrar elas dentro de um contexto. Não é aqui, não é nesse momento que a gente vai comentar sobre esses 2 episódios importantes, mas o que é mais importante ainda está no capítulo 12, que é o chamado ciclo de Abraão, ou o ciclo dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então, inicialmente, logo no comecinho, lá no versículo 1 desse capítulo 12, diz, né, o Senhor disse a Abrão, não é erro de grafia, ok? Não é erro de grafia, a gente está acostumado com Abraão, um A mais aí entre o R e o A contínuo, tem um A mais, mas isso acontece, Deus muda o nome de Abrão, né? Primeiramente, ele é pai de muitos. Abrão quer dizer pai de muitos. E Abraão vai dizer pai de multidões. Então, existe uma diferença entre pai de muitos e pai de multidões. Multidões, até no plural. Pois bem, então aqui Deus dá uma ordem para ele. Sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, te abençoarei, engrandecerei teu nome e seja uma bênção. Bom, quando falamos de Abraão, Abraão morava numa Babilônia, onde hoje é o Iraque, no mapa, você pode ver lá onde é o Iraque, e ele faz uma caminhada, então, determinada por Deus. Deus não diz para onde ele vai. E isso que é um ponto importante. Deus não diz para onde ele vai. Diz para ele sair de lá. E Deus vai mostrando o caminho, ou melhor, o destino ao longo do caminho. Então essa é uma grande característica de Deus. É a caminhada, é o caminhar. Abraão não faz nenhuma pergunta para ele. Abraão pega as suas coisas, pega a sua esposa, Sarai. Veja bem que o nome da esposa Sarai. Deixa eu ver se eu encontro aqui, né? Não tem aqui ainda, mas vai ter um pouquinho mais para frente. Então, Sarai quer dizer mãe de muitos. E Sara, depois também muda-se o nome, será mãe de príncipe. Ok? Desculpa. Sarai, mãe de príncipes. Sara, mãe de muitos. Ou de multidões, também é o epônimo dela. Pois bem, então Abraão sai dessa sua terra, larga seu pai, sua parentela, sua casa, sua terra, que é importante, e caminha para onde Deus determina. Então, nesse tempo de Abraão, as várias tribos, elas são nômades também, mas elas cultuam vários deuses. Deus da agricultura, Deus da chuva, Deus do sol, Deus dos sacrifícios, até humanos, inclusive. Aí que nós vamos ver a história de Isaac um pouquinho mais para frente. Enfim, divindades ou deuses da chuva e por aí vai. Cada um deles dentro dessa característica. Abraão tem uma coisa diferente dessas outras tribos, que ele cultua um único Deus. Então é aí que está o grande lance também de Abraão. Ele cultua um único Deus, um único Senhor para ele, que ele vai chamar, ou ele chama também, de Javé. Ok? Pois bem, quando a gente fala de fé, a fé precisa ser uma fé abrâmica, ou seja, uma fé de Abraão. Que ele sai de um local, larga tudo ali, ou melhor, larga a sua terra. E é importante ter, eu não sei quem de vocês que são migrantes, que vieram de outros estados, aqui para São Paulo, para o estado de São Paulo
tal. Mas eu tenho certeza que vocês têm uma pontinha de saudade, mesmo que as condições que tenham feito com que vocês deixassem a sua terra tenha sido dolorosa, de alguma forma. No entanto, Abraão larga tudo isso, que é a terra para o judeu é a própria vida. Embora ele não seja judeu, né? Ele é um arameu, ele vem de Arã. Quando ele se torna os israelitas vão tratar ele como de Arã. Eu acho que é muita confusão para vocês, mas vamos lá por partes. O que é importante dizer aqui na questão de Abraão? A fé que ele tem. Ele se dispõe a sair da sua terra, ouvindo a voz de Deus no seu pedido. Deus faz um pedido, quase uma ordem, porque da forma como está escrito aqui, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra. É uma ordem, né? Não é nenhum pedido. Eu gostaria que você saísse. Não, sai da tua terra, sai. É uma ordem dada aqui por Deus. E nessa sequência, então, ele passa por alguns caminhos, passa algumas dificuldades e tal. Ele vai lá para o Egito, porque Canaã, a terra onde ele chega, o Arã, a terra onde ele chega, na verdade, Arã, Canaã, são terras vizinhas ali, ou regiões vizinhas. E ele é obrigado a sair, então, novamente dessa terra de Canaã e vai para o Egito, porque dá uma seca, e aí, consequência disso, a fome assola essa região. A figuração disso é que a Canaã é uma terra hostil, é uma terra que ou mata de fome, ou mata pela guerra, mata pelas contendas, mata pela violência. Então Abraão vai para o Egito, isso está lá no versículo 10. E então aí tem essa historinha de que o faraó lá se encanta com a mulher de Abrão, ainda, né? De Abrão, e fica com ela, tal. Ele diz para dizer que é irmã, que não é esposa, que não é irmã. O que contém aqui, na verdade, é que o sentido disso tudo, dessa peculiaridade existente, vai determinar a força de Deus na ação de Abraão. Quem mata, Deus não permite que Abraão morra. Deus não permite que Abraão morra, não permite que o faraó faça. Tanto é que o faraó liberta os dois. Podia matar os dois. Bom, agora agora descobri que vocês são casados, eu posso matar os dois. E não é isso que ele faz, ele liberta os dois. Ou seja, isso é um prenúncio daquilo que vai acontecer lá no livro do Êxodo, onde o faraó liberta, depois de muita insistência, vamos dizer assim, de Deus e de Moisés, liberta o povo da escravidão. A partir daí, então, tem aí umas contendas, tem umas historinhas que não são tão importantes, mas o que vai estar importante é no capítulo 15, que tem uma promessa de aliança com Deus, entre Deus e Abraão. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês no versículo 9, do capítulo 15, do versículo 9, em que Deus diz para ele assim, né? Procura uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele trouxe os animais, não? E cortou esses animais grandes no meio. Pegou lá a novilha, partiu no meio, metade para cada lado, pegou os cabritos, as ovelhas, partiu no meio, metade para cada lado. As aves ele deixa para lá, né? E no versículo 12, então, ele diz que assim, quando o sol estava se pondo, Abraão é o hábito, né? Abraão caiu num sono profundo, tal. E depois, então, ainda no versículo 13, Deus diz para ele assim, sabe com certeza que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será deles. Aqui ele está fazendo um prenúncio da escravidão no Egito. Já é um prenúncio da escravidão no Egito. Quando o sol se expande, estendendo, versículo 17, desculpa, quando o sol se põe e se estenderam as trevas, eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram
entre os animais divididos. Naquele dia, naquela noite, o Senhor estabeleceu uma aliança com Abraão nestes termos: a tua posteridade darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, que era o rio Tigre, ali do outro lado, lá na Mesopotâmia, junto com o rio Eufrates. E aí ele diz a série de tribos e povos que existiam lá: os quenitas, cenezeus, cadmoeus, heteus, fariseus, rafaim, morreus, cananeus, jebuseus e jejezeus. Todo nome de tribo daquela região naquela época. Mas o que é interessante aqui? A tocha de fogo passa entre os animais, passa no meio dos animais. Essa tocha de fogo é a representação de Deus. Então veja, numa aliança, aqui é uma aliança, né? Quando estabeleceu uma aliança com Abraão. Numa aliança, as duas partes fazem um pacto, assinam um pacto. Quem é casado, aí cada um de vocês deve ter uma aliança, ou nem que seja um pacto verbal. Se casou no cartório, vai estar lá o pacto assinado, e provavelmente vai ter aliança. Quem não fez, não casou nem na igreja nem no civil, de certa forma existe um pacto entre as duas partes, obviamente. Não precisa estar num papel, não precisa estar sacramentado assim, mas está sacramentado entre vocês dois, e obviamente que é uma aliança. Então o que eu quero dizer é que a aliança é sempre em duas partes. As duas partes concordam de fazer aquilo que se propuseram a fazer. Interessante que aqui só a tocha passa no meio. Só a tocha passa no meio. Abrão não passa. Abrão aqui seria a representação do ser humano. Ele não passa. Por que não passa? Porque nós, seres humanos, não somos capazes de cumprir plenamente a aliança que Deus fez conosco. Deus cumpre. Por isso que está no Salmo que Deus é fiel. Deus é fiel, mas nós seres humanos, nem somos. Às vezes somos, às vezes não somos. E é por isso que nós somos humanos. Por isso que nós somos criatura. Nós não somos criador. Então, a figura de Deus passando no meio é essa. Quer dizer, só um assinou o pacto, ou a aliança, o outro não. Então fica complicado. Mas Deus aceita do jeito que nós somos. Deus aceita, nos ama da forma como somos. No capítulo 16 tem aqui o nascimento de Ismael. Ismael seria o primeiro filho de Abraão. Lembrando que Deus promete uma grande descendência para Abraão. E ele está velhinho lá já, né, com seus 90 anos, quase 100, e Sarai também, velhinha, não tem filhos até essa idade. Mas como é que vai ser? Deus, está demorando, eu vou morrer, você falou que ia ter uma descendência, mas para ter uma descendência eu tenho que ter pelo menos um filho, e até agora nada. Então Sarai não tem filhos, e o que ela faz? Ela entrega a sua serva, que a serva é egípcia, né? Chamada Agar, e Abraão a toma como esposa não, mas como concubina, e tem um filho com ela que é chamado de Ismael, ou seja, Ismael quer dizer que Deus me escute, que Deus me ouça, porque a mãe Agar, quando fica grávida, começa a tripudiar Sarai, e Sarai então manda ela embora, e ela vai para o deserto, Sara vai para o deserto, e clama aos céus, clama a Deus ouve a sua oração, e pede que então que ela retorne para junto de Sarai, ela retorna. Então ela põe o nome no filho de Ismael, que Deus me ouça, que Deus me escute, que Deus me atenda. Então Ismael é o primeiro filho, mas ele não será o filho da posteridade, não da nossa posteridade. Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Ok? Então, só para deixar registrado aqui a questão do nascimento de Ismael.
Depois disso, no capítulo 18, tem a aparição de 3 viajantes debaixo do carvalho de Mambré, que era uma região onde Abraão estava vivendo, e eles então prometem que depois de um ano ali, eles voltarão, eles terão, a Sarai terá um filho, e aí então ele dá risada, tanto ele como Sarai também dão risada. Na verdade, aqui Deus já mudou o nome deles. Isso, a alteração do nome vai estar no capítulo 17, lá no versículo 4, que Deus diz assim: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será paz de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas teu nome será Abraão. Por isso que Abraão é pai de multidões, o pai de todas as nações. E eu te faço de multidão de nações. E ele também vai falar da esposa dele, lá no versículo 15. Aí é Abraão que fala, né? Deus disse a Abraão, a mulher Sarai, tua mulher Sarai, não mais chamar Sarai, mas seu nome é Sara. E Sarai, como eu havia dito, são duas formas, né? Mas um vai ser princesa, né? Sarai seria princesa, ou mãe de príncipes, e Sara, na verdade, além de mãe de multidões, será mãe de reis, ou seja, mãe daqueles que vão comandar todas as nações, que acaba sendo mãe de multidões. No capítulo 18, essa promessa, então, de que Abraão e Sara serão pais, e elas dão risada. Aí tem a partir do versículo 19, tem uma interferência, até o 20, 19 e 20, foi colocado esses dois capítulos aí, uma é a questão de Sodoma e Gomorra, aquela historinha que todo mundo sabe, que Sodoma e Gomorra, duas cidades que estavam totalmente pervertidas, e Deus então resolve destruir essas nações, ou melhor, essas duas cidades, e ele faz essa sua interferência. Interessante notar, gente, que quando a gente fala que Deus vai destruir a coisa e tal, é no sentido até figurado, porque a questão, Deus não mata ninguém, Deus não castiga ninguém, embora esteja escrito, mas está escrito dessa forma que Deus matou, foi lá, mandou uma chuva de lava, uma chuva de pedra, mandou fogo, ele mandou água, sim. Entender que a morte na Bíblia na Bíblia morre quem não está com Deus. Então isso é morte, mas no sentido figurado. Não estar com Deus ou não estar em Deus é estar morto. Então aqueles que não têm, dentro da Bíblia, que não têm religião, que não têm essa ligação com Deus único, tem ligação com outros deuses, com outras divindades, estão mortos. Não vivos, mas estão mortos, porque não estão em Deus, não estão com Deus, e não estão por Deus. Então, a destruição ela é uma questão figurativa aqui, no sentido de que, mas então, Deus lá no Antigo Testamento matava, Deus mandava matar, passar fio de espada. Está escrito dessa forma, mas é um sentido sempre figurado. Então, quando vocês lerem que Deus mandou matar, Deus mandou caçar, Deus destruiu, Deus fez isso, é sempre no sentido figurado. Porque Deus é sempre misericórdia, é sempre amor. Muito bem, no capítulo 21, temos aqui então o nascimento de Isaac. Isaac, nome até do meu netinho, é o filho do riso, o filho da alegria, porque tanto Abraão como Sara dão risada quando os três ali sob o carvalho de Mambré diz que eles serão pais. E já estão lá com 100 anos, né? 100 anos. Também os números são também bastante figurativos. Na Bíblia, cada um deles tem um significado em si. Não se apeguem no número. 100 anos, né? Ou se vocês verem lá um pouquinho antes, nos outros capítulos do próprio Êxodo, do próprio Gênesis, tem gente lá que viveu 350 anos, 250 anos, 450 anos.
Cuidado, isso não é essa a realidade, não é o número em si, mas é o que o número significa. Cada número tem um significado, ok? A gente pode, se for o caso, a gente pode conversar sobre os significados dos números na Bíblia. E tanto isso também um pouco diverge, um pouco também entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. A questão das figurativas dos números também é. Não muito, mas alguns números o são. Bom, então, no capítulo 21, nasce Isaac, Sara concebe Isaac, que esse aí sim será, então, o outro patriarca, o segundo patriarca da nossa, vamos chamar de religião, da nossa fé. Se a gente acompanhar a historinha de Isaac, aí depois, ainda dentro do capítulo 21, tem aí a expulsão de Ismael, Agar e Ismael, que aí sim, então, Sara se invoca de vez com o menino Ismael e põe os dois para fora da tenda deles. Quer dizer, eles vão habitar outra região, vão formar outros povos também. Enfim, outra região. Aí o Isaac forma o segundo ciclo de patriarcas, que depois virá Jacó, que daí então Jacó gera as 12 tribos que a gente conhece, né? Benjamim, Judá, e aí vai. Então, esse vai narrar então esse nascimento de Isaac. No versículo 22, conta o sacrifício de Isaac. E aí, novamente, entra essa fé abrâmica. Ismael foi embora, Deus disse que Ismael não seria o herdeiro de Abraão. O herdeiro de Abraão é Isaac. E o próprio Deus manda, então, que Abraão vá sacrificar o seu filho, o seu único filho, Isaac. E Abraão cumpre essa ordem até determinado momento, como vocês sabem. Então, se a gente pegar, ler esse capítulo, vocês vão perceber que faz toda a caminhada, tem todo o preparativo, tem a lenha, tem a adaga, a faca, que seja para fazer o sacrifício, mas no momento em que Abraão levanta a mão para apunhalar o sacrificado, no caso Isaac, o anjo diz, para, aqui já comprovei a sua fé. A fé de Abraão já estava comprovada lá quando ele sai da terra dele, lá, pega as coisas e vai para onde Deus determina. Pois bem, então essa fé, imagina você só tem um único filho, Deus manda você sacrificar e diz para você que você vai ter vai ser pai de uma multidões. Como é que você vai ser pai de multidões se a tua semente está morrendo, você vai matar ali? A história não é essa, o sentido da história não é exatamente a fé de Abraão, porque, como eu disse, já estava comprovada lá quando ele sai da terra dele. Nessa época aqui, existia muito sacrifício de crianças, em épocas difíceis, em épocas de seca, em épocas de fome, de pandemia. Não vai fazer isso. Se sacrificavam humanos, especialmente crianças. As tribos faziam isso. Eu ter visto algum filme com relação a isso, e não é mentira, é fato. Com essa historinha aqui de sacrifício de Abraão, Isaac, o sacrifício de Isaac, é no sentido de que Deus não permite mais o sacrifício de crianças. Deus não quer mais o sacrifício de crianças. É eu dizer que Deus não mata ninguém, não castiga ninguém. Deus não quer isso. Deus quer a vida. Nosso Deus é o Deus da vida. Então, o sentido que a mensagem que se tira desse capítulo é: Deus não quer mais sacrifícios de crianças, não quer mais sacrifícios de humanos. Sacrifício no sentido de arrancar o sangue mesmo. O único sacrifício que fazemos é
aquele sacrifício de louvor, é a nossa oração, a nossa dedicação, o olhar para o pobre, não só olhar, né, mas acudir o pobre nas suas necessidades, atender aquele que mais precisa da nossa atenção, um copo d'água, um prato de comida, um abraço, os ouvidos, o olhar carinhoso, uma palavra amiga. Então, esses também são sacrifícios que fazemos. Sacrifício de louvor. Sacrifício não é aquela coisa difícil. Ai, que sacrifício. De ficar dentro de casa, não vou sair. Então, ai, que sacrifício. Tem que sair de máscara na rua. Oh, que sacrifício agora. Tá? Enfim, não é essa dor. Sacrifício quer dizer sacro ofício, ou seja, uma atividade sagrada. Então, quando você ouvir falar de sacrifício, a pessoa está reclamando, mas que sacrifício criar esses filhos, que sacrifício tem que acordar de manhã para ir trabalhar. Então, encare isso como um ofício, ou como uma tarefa, ou como uma atividade sagrada. Sacrifício da missa é uma atividade sagrada da missa. Esse é o sentido de sacrifício. Sacro, do grego, do latim, ofício também do latim, no sentido de tarefa, de atividade, de trabalho. Ok? Bom, na sequência, então, Abraão morre, Sara morre, fica Isaac casa, e aí vai ter toda também a questão do fim, até a gente entrar também no ciclo de Isaac para Jacó, o outro patriarca também da nossa fé, do nosso conhecimento, da nossa religião, do nosso entendimento. E Jacó, então, é que será o pai das 12 tribos de Israel, de todas as tribos de Israel. Jacó tem seu nome mudado para Israel, embora a gente permaneça ainda como Jacó. E muitos vão falar de Israel. Então, às vezes você fala assim, a gente lê algum salmo, e o salmo fala lá de Israel ou de Jacó, é a mesma pessoa, embora Israel seja o nome do país. Interessante que Israel quer dizer aquele que lutou com Deus. Porque tem um evento desse aí em que Jacó luta com Deus. Tá? Bom, dentro de todas essas tribos, vamos ver se eu acho aqui os nomes deles aqui, das tribos, que para nós não é tão importante assim, mas o que fica importante são os números, o número 12, o número da completude, o número da plenitude. O que vai acontecer? Tem um deles, que é a historinha de José, o famoso José do Egito, que ele é preferido do pai Jacó, e os irmãos têm inveja, os irmãos deles, outros têm inveja, e o vendem ele como escravo, ganha um dinheirinho, ele vai parar no Egito, lá ele interpreta sonhos, ele interpretava sonhos antes. Nesse momento, então, ele está preso dentro de uma prisão lá, acontece um evento com com a mulher do vizir, que o vizir seria um subchefe, sub-rei, alguma coisa, um cara muito importante dentro da corte faraônica, e prendem José fica preso, interpreta o sonho. O faraó tem um sonho lá das vacas gordas, das vacas magras, e ninguém interpreta o sonho, José interpreta esse sonho, ele é chamado José a interpretar esse sonho, aquela história das 7 vacas gordas, seriam 7 anos de fartura, 7 anos de grande colheita, e depois as vacas magras, 7 anos de penúria, de seca, de fome. O outro sonho também são 7 espigas gordas, e depois 7 espigas magras que consomem as gordas. Então, mesmo sentido aqui, que é 7 anos de grande colheita, de fartura, 7 anos de pobreza, de fome, de seca, etc. Então, o José diz para ele assim, olha, então nesses 7 anos gordos você vai acumulando a comida para a gente não passar fome nos outros anos de penúria.
E é isso que ele faz. Então o faraó fica tão contente, tão alegre aí com a interpretação disso, do sonho de José, que ele toma ele como o segundo faraó, o vice-faraó. Manda prender, manda soltar. Essa é a historinha de José. Aí vem de fato os anos de fome, atinge até onde os Jacó com os seus outros filhos estão, eles voltam para lá, vão para lá para o Egito, pedir comida. Quem os atende é José. José fica reconhecível para eles, mas ele reconhece os irmãos. E aí tem toda a historinha de como que eles se voltam. Então essa família, ou seja, as 12 tribos, caminham novamente, assim como Abraão caminhou para o Egito, caminha também Jacó com seus filhos, que daí vão formar as tribos todas de Israel. Então, o nome das tribos é de Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gad, Aser. José não tem uma tribo especificamente, porque ele não deixa uma descendência propriamente dita, mas o fato é que dessas 12 tribos vocês vão, daí então vem a formação desse povo de Israel. Ok? Pois bem, e daí então termina a historinha. Obviamente que a história é longa, bastante. A historinha de José toma um bom tanto. De Jacó também toma um bom tanto, mas se a gente lê essas 3 histórias de Abraão, Isaac e Jacó, nós percebemos muitas semelhanças nessas histórias. Agora, Jacó, obviamente que o relato é mais detalhado, existe um detalhamento maior dessas histórias, mas elas são basicamente as mesmas. No capítulo do 37 até o 50, é a historinha de José, chamado José do Egito, que formou muito resumidamente, isso que eu comentei com vocês. E aí, então, começa o livro do Êxodo. O livro do Êxodo ainda volta um pouquinho no comecinho, falando da história de José, ou seja, da consequência da ida do povo israelita, do Israel para o Egito. Certo? E por hoje é isso. Eu gostaria que vocês lessem ou relessem esse capítulo 12, especificamente do livro do Gênesis, mas fiquem à vontade também para ler os outros, se vocês tiverem tempo. O ideal seria ler o 12, o 16, o 17, o 21, quase todos eles, seria legal. Mas tá bom. Se vocês lerem o 12, como devem ter lido, é importante. Mas é bem o iniciozinho. Para o nosso próximo encontro, eu gostaria muito que vocês lessem o capítulo 2 e 3, especificamente. Pode ler os outros, fica à vontade, se tiver tempo. Mas para a nossa conversa nós vamos nos basear no capítulo 2 e 3 do livro do Êxodo, que aí nós vamos ver então o ciclo de Moisés, que foi o homem escolhido por Deus para libertar o povo do Egito. Isso é de suma importância. Então, isso aí nós vamos bem devagarinho. Essa libertação é extremamente importante, até para os significados de hoje em dia, no sentido daquilo que a gente procura como libertação. Ok? Então é isso, gente. Por favor, escrevam, comentem, tirem suas dúvidas, façam suas críticas, se eu estiver falando muito rápido, se aqui não está legal, enfim, já comentei isso, mas por favor, não fiquem parados aí, mudos, aí dá a impressão que eu estou falando para as paredes, tá bom? Vamos interagir, vamos conversar, senão eu vou começar a mandar pergunta para vocês responderem, e não responder, eu vou dar 0 lá na prova, lá na hora que chegar a prova junto do padre, junto com o bispo, tá bom?
Vamos rezar o nosso salmo, o salmo número 3, que diz assim: Senhor, quão numerosos são os meus adversários, numerosos que se levantam contra mim, numerosos que dizem a meu respeito: onde está a sua salvação em Deus? Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu grito ao Senhor, e ele me responde do seu monte sagrado. Eu me deito e logo adormeço. Desperto, pois Adonai quem me sustenta. Não temo o povo em multidão, que em cerco se instala contra mim. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois golpeias no queixo meus inimigos todos e quebra os dentes dos ímpios. Ah, Senhor, ao Senhor pertence a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Só um pequeno comentário aqui com relação a esse salmo que nós lemos, né? Golpeias no queixo meus inimigos, cabos de quer dizer, isso é também tudo figura de linguagem, né? Às vezes Deus, algumas tradições tratam Deus muito como um ser humano, que tem emoções, que tem raiva, que tem alegria, enfim. Alegria Deus tem, mas nunca tem raiva, nunca tem medo, nunca se arrepende. Deus não se arrepende, né? Mandou o dilúvio porque se arrependeu de criar o homem, o ser humano. Não se arrepende. Ele precisou. Tem seu sentido fazer o dilúvio. Tá bom, gente? Obrigado pela assistência e, por favor, interajam da maneira como vocês acharem melhor. Fiquem na paz e uma boa semana. Nós voltaremos a nos conversar. Abraços.